E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem 2014 que fala pra gente o seguinte: o pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com as outras 2 esferas que inicialmente estavam paradas. O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado aonde? Gente, então, a gente tem aqui uma colisão elástica. E quando a gente vai analisar uma colisão, independente da colisão, o princípio da conservação da quantidade de movimento é respeitado. Então, a gente vai ter que a quantidade de movimento de antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Em todas as situações antes, a gente só tem 3 bolinhas se movimentando. Então, a quantidade de movimento antes vai ser dada pela massa das 3 bolinhas vezes a velocidade. A massa das 3 bolinhas eu vou chamar de 3m. Então, a gente vai ter 3m vezes a velocidade. E aí eu vou chamar de velocidade antes. Beleza? Show de bola. Agora, o que a gente vai fazer? Como é uma colisão elástica, eu vou fazer uma análise a partir do coeficiente de restituição. E isso vai ser extremamente importante para a gente chegar com precisão e eliminar cada uma dessas alternativas, né, as que forem incorretas. Como que a gente vai fazer isso? Eu sei que é uma colisão elástica, porque a questão diz isso para a gente. E aí a gente vai usar a seguinte expressão, a expressão do coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição para uma colisão elástica é 1. E como que eu calculo o coeficiente de restituição? O coeficiente de restituição em uma colisão, ele é dado pela velocidade final do sistema 2 depois da colisão, menos a velocidade do sistema 1 depois da colisão, divididos pela velocidade do sistema 1 antes da colisão, menos a velocidade do sistema 2 antes da colisão. Como que eu vou mexer nisso? Vamos lá, eu vou pegar isso aqui e vou botar onde tem que ficar. Vou botar aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte. Esse primeiro sistema é o meu sistema 1. É o que vem antes da colisão, né? Essas 3 bolinhas. O outro sistema que vai estar mais à direita, eu vou chamar sempre de sistema 2. Beleza? Então, com base no que ele deu no começo, a gente pode dizer que o sistema 2 antes estava com uma velocidade igual a 0. Então, isso aqui vai ser 0 para todas as situações. E esse valor aqui vai ser 1. Fazendo essa substituição, a gente encontra 1 igual a velocidade do sistema 2 depois da colisão, menos a velocidade do sistema 1 depois da colisão, sobre a velocidade do sistema 1 antes da colisão. Fazendo a manipulação algébrica, né? Ou seja, pegando esse V1 que está dividindo, passando para o outro lado, multiplicando, a gente chega na conclusão de que V1 antes da colisão tem que ser igual a V2 depois da colisão menos V1 depois da colisão. E isso se a gente estiver trabalhando com uma colisão elástica. Se isso não for respeitado, não tem história, não é uma colisão elástica, então a gente pode riscar o negócio. E aí a gente tem casos especiais. Quais seriam os casos especiais dessa análise? Se depois da colisão algum deles ficar parado. E aí a gente tem 2 possibilidades, né? Por algum motivo, se V2 depois da colisão permanecer parado, o que não acontece nesse exercício, né? Mas eu estou colocando aqui só para você entender, a gente chega na conclusão que V1A vai ser igual a menos V1D. Significa que as 3 bolinhas bateriam e subiriam com a mesma velocidade, só que no sentido oposto. Isso acontece numa colisão elástica contra uma parede. A parede fica sem se movimentar. E aí o sistema ele volta com a mesma velocidade.
Não é o que vai acontecer aqui. Aqui o que vai acontecer, em alguns dos exemplos, é que a velocidade 1 depois vai ser igual a 0. E aí, nessa situação, o que a gente chega na conclusão? A gente chega na conclusão que a velocidade de 1 antes tem que ser igual à velocidade de 2 depois. E isso aqui a gente vai guardar no nosso coração, caso apareça um sistema que fique parado depois da colisão. Então, para eu chegar numa colisão elástica, eu tenho que chegar em duas possíveis conclusões. Se eu tiver duas bolinhas se movimentando, eu tenho que chegar nessa relação matemática. E se eu tiver um sistema de bolinhas se movimentando, eu tenho que chegar obrigatoriamente nessa conclusão aqui. Tá bom? Essa análise ela pode ser um pouco mais complexa, eu confesso, mas ela é uma análise que permite fazer uma distinção exata sobre o que está rolando em cada uma das situações. E aí, eu já vou pegar o primeiro conjunto e a gente vai analisar. Luiz, como que a gente vai analisar isso? A gente vai fazer a análise com base na quantidade de movimento, porque isso aqui tem que ser respeitado. A quantidade de movimento é igual em todas as situações, antes da colisão e depois. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer? Antes da colisão, a gente já sabe. E aí, para facilitar a nossa vida, eu vou criar um referencial aqui, positivo, e aí a gente vai analisar a quantidade de movimento de depois, que é mostrado em cada imagem. Então, aqui, a quantidade de movimento depois é o seguinte. Pensando no referencial positivo para a direita, a gente vai ter duas partes se movimentando. Lembra que eu te chamei o conjunto da esquerda de conjunto 1, né? Então, o conjunto 1, ele está se movimentando para a esquerda com sinal negativo. E o conjunto 2, ele está se movimentando para onde? Para a direita com sinal positivo. Então, a gente vai ter uma quantidade de movimento do sistema 1 depois da colisão, vetorialmente falando, tá? Vamos botar aqui um vetor, mais a quantidade de movimento do sistema 2 depois da colisão. Como o sistema 1, depois da colisão, ele vai para a esquerda, ele vai ter sinal negativo. Então, a gente vai ter menos. Massa desse sistema 1 agora, ele vai ter só duas bolinhas, então vai ser 2m vezes a velocidade do sistema 1 depois da colisão. Legal. Mais a quantidade de movimento do sistema 2, que vai ser a massa do sistema 2, que como são duas bolinhas, vai ser 2m vezes a velocidade do sistema 2 depois da colisão. Legal, Luiz. E aí, o que eu faço agora? Você pode botar isso aqui em evidência, né? Botando isso aqui em evidência rapidinho, você vai ter 2m, vai ficar V2d menos V1d. Tenta ver aí, vê se não faz sentido isso para você. Botei o 2m em evidência, aqui ficou com sinal negativo, botei na direita, sinal positivo, botei na esquerda, né? Mas se você quiser, pode botar um sinal positivo aqui sem estresse nenhum. E aí, pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Antes, a quantidade de movimento é 3mVA, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 3... Eu vou botar o M minúsculo para a gente não ficar tendo que botar maiúsculo toda hora. 3mVA. Nesse caso, não é VA, né? A gente já chamou o sistema 1 e 2. Então, vou fazer algumas alterações. Ó, só vou alterar isso aqui para Mzinho, só por formalidade, e como é o sistema 1 se movimentando, vai ser V1 antes da colisão. Só para a gente ter as mesmas letras e a gente não se confundir depois. E aí, eu vou aqui então trocar por V1 antes da colisão. E aí isso vai ser 2m V2d menos V1d. Show de bola? E aí, olha só o que a gente vai chegar. A gente vai cortar o M e isolar o V1A. E a gente encontra que V1A é 2/3 de V2D menos V1D. Olha o que a gente encontra. A gente encontra que V1A é igual a V2D menos V1D. Não pode ter esse 2/3 aqui. Teve esse 2/3, indica que não é uma colisão elástica. Então, a gente já pode excluir a letra A.
Nossa, Luiz, vai ter que fazer a análise para todos eles? Sim. Se você quiser destrinchar essa questão, sim. Vamos analisar a B agora, tá? A B já está aqui embaixo. Eu vou fazer um tracejado para você não se confundir. E aí eu vou colocar aqui, ó, B, sistema B. Vamos calcular a quantidade de movimento depois dele. E aí vai ser a mesma história, né? Referencial positivo para a direita, a quantidade de movimento depois vai ser... O sistema 1 está indo para trás de novo. E o sistema 2 está indo para a direita. Nessa situação, sistema 1 fica com sinal negativo, sistema 2 com sinal positivo. Então, a gente vai ter menos do sistema 1. A massa do sistema 1 é 2m. E a velocidade do sistema 1 é v1d. Mais, porque o sistema 2 está indo para a direita, a massa do sistema 2 é 3m. E a velocidade do sistema 2 é v2d. E aí, a gente já chegou numa relação e vamos igualar com a quantidade de movimento antes. Lembrando que a quantidade de movimento antes é 3mv1a. Igualando essas coisas, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que antes, quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Então, a gente vai ter, ó, 3mv1a igual a menos 2mv1d mais 3mv2d. Tu pode cortar o m, bonitão, de todo mundo, e só que você vai ter um probleminha agora, né? Você isolando o 3, você vai ter v1a e vai ter menos 2v1d mais 3v2d sobre 3. Isso aqui nunca vai ser igual, né? Você não vai chegar numa relação que é essa aqui, em hipótese alguma, né? Você até pode simplificar, mas ainda vai ter um 2/3 que vai te atrapalhar. Portanto, essa expressão da letra B também está incorreta. Vamos analisar a letra C. E na letra C, a quantidade de movimento do sistema 1 depois da colisão é 0. Por quê? Porque ele está parado. Então, vamos pegar a letra C e vamos analisar ela de perto. A letra C vai ser o seguinte. Quantidade de movimento depois vai ser somente a massa do sistema 2, que vai ser 3m, vezes a velocidade do sistema 2 depois da colisão. Igualando as quantidades de movimento, que A é igual a QD, né? Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. A gente vai ter que A vai ser 3m V1 antes. E a quantidade de movimento depois é 3m V2 depois. Corta o 3m com 3m, a gente chega na relação de V1A igual a V2D. Essa relação foi uma relação que a gente pré-estabeleceu para quando um dos sistemas estava parado aqui, ó. Então, como a gente chegou numa das relações finalmente, o gabarito é a letra C. E aí, como para não perder costume, a gente vai analisar as outras duas situações. Só que se você perceber, tanto a letra D quanto a letra E, o sistema 1 fica parado. Então, é mais tranquilo de calcular a quantidade de movimento depois de cada sistema. Aqui, a quantidade de movimento depois vai ser... A gente tem duas massas se movimentando, vai ser 2m. E aí vai ser V2D. Aqui, a quantidade de movimento depois vai ser 1m, né? 1m, V2D. E aí você não tem que igualar igual a quantidade de movimento antes em cada situação. A quantidade de movimento antes nas duas situações é a mesma. Que vai ser 3m, V1A. E aqui vai ser 3m, V1A. Legal. Igualando as duas, você vai ver que, pô, isso aqui não vai cortar nunca, né, jovem? Quantidade de movimento A tem que ser igual a quantidade de movimento depois, né? A quantidade de movimento antes tem que ser igual a quantidade de movimento depois. A gente vai ter 3mv1a igual a 2mv2d. Pô, isso aqui não vai cortar nunca, né? Você vai achar 2/3 de novo. Então, a letra D
está incorreta. Se você igualar aqui, você vai chegar num resultado bem parecido. Quantidade de movimento antes tem que ser igual a quantidade de movimento depois. E aí, substituindo, você vai ter que 3mv1a tem que ser igual a 1mv2d. Pô, você vai achar dessa vez que v1a é 1/3 de v2d. Se você fizer a conta, né? Você corta o m aqui e passa 3 dividindo. Pô, tu não achou a relação em nenhuma das outras possibilidades. Então, nenhuma dessas mostra uma colisão elástica que respeitasse a condição dada no problema. Logo, a letra D e letra E também estão erradas porque você não achou a equação, né? Você não achou ou essa relação aqui, mesmo aplicando o princípio da conservação da quantidade de movimento. Fiz essa análise de novo para a gente poder excluir com toda a certeza do mundo todas as opções e também marcar de forma assertiva o motivo da letra C. Show de bola? Então eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida nessa questão ou na resolução, escreve para mim que eu vou tentar te ajudar. E é isso. Eu desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!